Em um mundo sedento por esperança e amor, surge uma escola que irá transformar vidas. Em busca da verdadeira formação humana e espiritual, a escola de fidelidade é um farol de luz nas trevas da ignorância. Descubra um lugar onde a doutrina e a celebração se encontram e a comunidade católica se reúne como uma família. Junte-se a nós em podcasts reveladores, lives inspiradoras e eventos que irão enriquecer sua jornada espiritual. Em um mundo cada vez mais dividido, a Escola de Fidelidade é um refúgio de unidade e amor. Aqui, o fogo da fé é reacendido e corações queimam nas dores de Cristo para levar a esperança aos sofredores. Se você busca uma formação completa, a Escola de Fidelidade é o seu lugar. Entre neste caminho de crescimento espiritual, onde a fidelidade de Cristo é o espelho que reflete em nossas vidas. Bem-vindo à Escola de Fidelidade, onde encontramos o conhecimento, a celebração e uma comunidade vibrante. Descubra a força do amor e da graça. Esta é a Escola de Fidelidade. Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui iniciando mais um podcast, né? E hoje eu estou aqui como apresentador, né? Então, muito prazer, meu nome é Anderson, sou membro da comunidade e estamos aqui hoje para mais um episódio, né, do nosso podcast das segundas-feiras. E sem muita enrolação, né? A gente tem uma super convidada hoje, que eu vou deixar ela se apresentar melhor do que eu possa falar qualquer outra coisa aqui, que é a minha irmã de comunidade consagrada, Juscelia. Olá, boa noite. E aí, Ju, boa noite, tudo jóia? Tudo jóia com você? Tudo certo, graças a Deus. Então, antes de a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse para os nossos amigos que estão aí nos assistindo, nos escutando. Vamos lá, quem é Juscelia? Eu sou Juscelia, sou filha de Deus, mulher, esposa, mãe, consagrada da comunidade, perita contábil. O que mais você quer saber? Aí, de tudo que eles... Então, hoje eu estou na comunidade como consagrada e estou muito feliz de participar, né, desse podcast. Eu acho que já participei uma ou duas vezes e estou retornando. Esse início de 2025, um pouco nervosa, mas espero poder contribuir com a história desse podcast. Então vamos lá, Gil. Você falou aí que você é esposa, você esqueceu de contar que você é mãe, vamos deixar aqui claro, que senão a Giovana vai ficar com ciúmes. Senão ela vai ficar triste. Falei, não, eu sou mãe. Mãe de um adolescente. Então, ela fala mesmo. Eu sei. Então vamos lá. Como você conheceu a comunidade? Vamos começar desse princípio. Eu conheci a comunidade em 2013, né? Então já vai aí quase 12 anos de história. Eu conheci a comunidade em um momento da minha vida em que eu estava vivendo muitas questões, muitas crises espirituais, crise de... um momento bem complicado, mas eu conheci a comunidade por meio dos cursos que ela oferecia. Então, o primeiro curso que eu fiz foi O Teu Olhar Me Trouxe Aqui. E aí eu fiz esse curso, conheci a comunidade
por meio desse curso, comecei a participar das adorações, comecei a fazer acompanhamento. Depois teve um outro curso de doenças espirituais, que foi um curso que me ajudou muito, inclusive, naquele momento, no que eu vivia naquele momento, esse curso ele veio para resolver muitas questões, né? E aí depois teve um outro curso de anjos e demônios, e acho que não teve mais um, eu não lembro, mas eu lembro bem desses 3 porque foram cursos que mexeram muito comigo, né? E aí nesse conhecer a comunidade por meio desses cursos me fez me aproximar muito. Eu me apaixonei pela comunidade nesse sentido educativo da fé, nesse sentido de proporcionar um conhecimento embasado, um conhecimento mostrando o que a igreja de fato ensinava. Eu já tinha um tempo de caminhada, né, assim, era catequista e tudo, mas a forma que a comunidade apresentou esses cursos me trouxe um olhar espiritual que eu não tinha. Eu tinha muita formação, eu tinha muito conhecimento, mas parece que faltava alguma coisa para conectar com a parte espiritual. E aí a comunidade trouxe isso. Aí logo eu fiz o retiro de vocacionados, entrei na comunidade e estou aí já 10 anos. Foi em 2014 o meu retiro, completou 10 anos agora, no final de 2024. E como é que você vê hoje, né, toda essa sua caminhada dentro da comunidade, se iniciando aí por esse processo formativo, né, de aproveitar, enquanto não membra, né, aproveitar os cursos que a comunidade hoje oferece, né, porque os nossos cursos são abertos, né, não só para os membros, mas para todos. Como você vê nessa caminhada, tipo assim, olha, cheguei, fiz os cursos, aí fiz o meu retiro vocacional, como veio essa decisão de, tipo assim, opa, aqui é o meu lugar, aqui tem parte do meu chamado? Essa questão de estudar, para mim, sempre foi muito da minha personalidade mesmo. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de conhecer. E aí ter um curso que me direcionasse, para mim, naquela época, foi muito importante. E hoje, quando a comunidade oferece cursos, eu normalmente faço, né? Às vezes eu não consigo participar presencialmente ou no mesmo momento em que está acontecendo as formações, mas eu sempre vejo os cursos gravados, porque eu penso que a nossa fé ela precisa ter esse cuidado, né? A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa saber o que a igreja nos ensina, a gente precisa ter um cuidado espiritual e um cuidado formativo. E aí é muito caro isso na comunidade, essa questão do formar pessoas, formar almas. E não necessariamente as pessoas precisam fazer os cursos para entrar na comunidade, mas é uma porta de conhecimento. E quando eu entrei, a gente tinha na época o vocacional, e no retiro do vocacional, no final do retiro você já dava a sua resposta, se entrava ou não, não dava muito tempo de você pensar. Então, quando eu entrei, não foi nenhuma resposta de um chamado dizer assim, nossa, eu descobri o meu lugar. Mas eu tinha tanto carinho por essa questão formativa, eu pensei, não, eu vou tentar, eu vou entrar, eu vou conhecer e vou ver o que Deus quer de mim. Se aqui for o meu lugar, ele vai direcionar. Se não for, a comunidade vai ser essa ponte, ela vai me levar para onde Deus quer que eu vá. Né? Então, eu tinha muito claro isso na minha cabeça, de saber que a comunidade poderia não ser exatamente o lugar onde eu iria desenvolver, né, crescer espiritualmente, viver a minha vocação, mas que ela contribuiria de qualquer forma para este crescimento espiritual. Isso eu tinha muito certo para mim, que a comunidade faria seria importante nesse crescimento espiritual, e que de fato foi, e muito, né? E tanto que eu permaneço. E eu continuo respondendo a Deus hoje dentro deste carisma. Mas vivo assim, na certeza de que Deus ele vai encaminhando a gente para o que ele pensou, né? O que ele sonhou para cada um de nós. A nossa via de santidade, Deus ele nos encaminha para encontrar essa via, né? Para encontrar esse caminho do céu. E eu penso que a comunidade hoje faz parte de verdade assim, desse meu caminho. Ju, se eu não me engano, ano passado, né, você fez os seus votos definitivos como consagrada, correto?
Não, definitivo ainda não. A minha etapa ainda está no temporário. Exato. Como você vê, então, que eu já achei que você estava nos definitivos, mas como você vê hoje a sua resposta, né? Como consagrado? Porque você está no segundo ano, não é isso? Dos temporários. Segundo E ano. como você vê essa mudança de, opa, eu saí do discipulado, virei consagrada temporária, né? Porque a gente tem esse tempo ainda de resposta para ter essa certeza, e com tudo que você tem de responsabilidade hoje dentro da comunidade. Eu penso assim, que todo batizado é convocado a uma consagração, né? Ele, por ser batizado, por sermos católicos, nós já somos chamados a essa consagração. Então, eu me consagro a Deus hoje dentro deste carisma. E a minha resposta, ela é diária, né? Todos os dias eu preciso responder a esse chamado. E hoje é dentro da comunidade exercendo as funções que eu exerço. E amanhã, de repente, Deus pode me deixar dentro da comunidade sem nenhuma função específica ou me dar outras atribuições. Então, eu penso assim, que cada vez que eu assumo uma função nova ou assumo uma responsabilidade nova, é meu dever responder aquilo, né? Porque a gente, às vezes, tem medos e a gente se acha incapaz e a gente pensa assim, não, eu não vou dar conta, eu não quero assumir isso. Só que, às vezes, por medo do tamanho da missão, às vezes porque a gente se acha incapaz mesmo. Mas quando a gente lembra que esse é um convite que Deus nos faz, justamente para que a gente possa ir ali percorrendo esse nosso caminho para a salvação, né, para o céu, eu só posso responder. E aí, de repente, no processo, eu vou entender que eu não estou dando conta e aí eu peço socorro, eu peço ajuda, mas num primeiro momento, eu não me vejo no direito de dizer assim, não, eu não vou fazer isso não é para mim, eu não quero fazer isso, eu não gosto disso, né? Porque não existe muito eu gosto ou eu não gosto, não, existe uma responsabilidade, é preciso ser feito isso? Então tá, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso melhorar na execução disso? A quem eu posso pedir socorro se eu não der conta? Mas é responder com fidelidade, com humildade, né? Ser humilde de eu não dou conta de tudo. Então, muitas vezes eu vou precisar de suporte, eu vou pedir socorro aos irmãos, e muitas vezes eu vou errar. E aí ter a humildade de falar, gente, eu não dei conta. Ou então, pessoal, achei que tal situação seria melhor, mas não foi, então vamos tentar diferente. Porque é uma construção. É no dia a dia ali, a gente vai testando, a gente vai vivendo, mas sempre na certeza de que a providência nos alcança, que a graça de Deus nos alcança, que a graça de Deus nos capacita, que quando eu acho que eu não dou conta, eu deixo Deus agir e aí as coisas acontecem porque não sou eu, é Ele. Acho que o pensamento é bem dessa forma. Certo. Então, Ju, o nosso tema de hoje, ele trata de que realmente nós somos tesouros em vasos de barro, né? E a gente consegue ver como Deus é nosso oleiro, né? E vai nos moldando para a gente chegar até no nosso estado atual. É igual você estava comentando aí, né? Que você entrou na comunidade através dos cursos, né? Recebeu e bebeu do carisma enquanto formativo, hoje bebe, recebe, pratica o carisma enquanto consagrada, né? Então, a gente tem todo esse crescimento, né? Que o Senhor, acredito que foi te moldando, foi te trazendo novas realidades, novos desafios, né? Novas descobertas. E que momento, assim, por exemplo, da sua caminhada hoje, você fala assim, que você viu realmente o agir de Deus na mudança e na transformação, por exemplo, da consciência da Juscelia, ou de uma busca maior da Juscelia, de tipo assim, opa, esse estalo aqui, ou essa situação aqui, me deu um up a mais, sabe? Tipo assim, uma entrega maior, onde eu sei que realmente, se não fosse ali o agir de Deus, eu não sei onde eu estaria, eu não sei o que eu faria, sabe? Uhum. Tá, eu entendi. Quando eu comentei agora das questões de responsabilidades na comunidade, né? Isso, às vezes, nos traz medo. Ontem, por exemplo, a gente estava em convivência, né? Para quem está ouvindo a gente, nossa comunidade se reúne e nós estávamos todos os membros juntos. E aí, a pessoa que estava responsável,
ela falava assim, nossa, só quando a gente pega a cruz do outro que a gente sabe o peso que é. Por que ela falava isso? Porque foi a primeira vez que ela precisou ficar à frente. Normalmente, quem organiza o almoço ou as questões financeiras é o Jardim da Providência, que é o jardim que eu fico à frente. E aí eu virei para ela e falei assim, não, mas isso é muito tranquilo, a gente vai ajustando, a gente vai se ajudando e vai dando tudo certo. Mas acontece que a gente tem medo, e é natural, né? Mas quando a gente pensa que nós somos moldados por Deus, que nós somos de fato esse jarro de barro que você comentou, e que o jarro de barro é uma metáfora muito interessante, né? Porque ele traz uma figura de um jarro simples, mas que dentro contém um grande tesouro, que é o próprio Cristo, né? Que é a própria graça de Deus. E todos nós temos isso. Então, para eu viver isso, eu preciso me esvaziar de mim mesmo para dar espaço para que Deus me preencha. E aí, tendo essa certeza de que Deus está comigo, eu consigo muito mais do que eu imaginava. Então, no meu caso, especificamente, por exemplo, uma fraqueza que eu tinha, principalmente quando eu conheci a comunidade, foi no sentido de que eu vivi um momento muito forte de ansiedade, né? Eu tinha sido, na época, diagnosticada com o transtorno ansioso. E aí, a ansiedade, ela nos tira, ela nos paralisa, né? Ela impede que a gente cresça, que a gente tome algumas decisões, que a gente faça algumas coisas que até poderiam ser legais, mas que por conta daquela crise ansiosa ou daquele medo, a gente não faz. Então, viver na comunidade a parte formativa e a parte espiritual, e em paralelo fazendo terapia para poder, né, melhorar a saúde psicológica e tal, a gente consegue ver a ação transformadora de Deus, porque transforma tudo aquilo que era fraqueza em mim, né, todo aquele medo, aquilo que me impedia de avançar, e transforma isso, de repente, numa força, porque hoje eu consigo utilizar disso que eu vivi para ajudar outras pessoas. Eu tenho uma resiliência hoje um pouco maior, né? Eu aprendi a lidar com a minha ansiedade, eu cheguei a usar medicação uma época, hoje, graças a Deus, eu não preciso mais, mas eu consegui também, né, que eu fiz toda a questão psicológica, tratamento bonitinho, certinho, mas eu sei que a comunidade, na sua parte espiritual, me ajudou muito a superar esses desafios. E hoje eu consigo utilizar disso para ajudar pessoas que vivem situações parecidas, e aí Deus também se utiliza dessa minha fragilidade, dessa minha fraqueza, para servir ao outro como uma forma de mostrar assim, que é possível, que a gente consegue, que dá certo, né? Nesse sentido de que é importante a gente ter um acompanhamento, né? Quem tem qualquer tipo de transtorno, isso é óbvio, eu não estou dizendo assim que a religião ou a espiritualidade é o que basta, mas faz parte, né? Hoje a minha essência foi transformada por Deus, a minha personalidade foi forjada dentro desse carisma, dentro dessa vencer essas questões emocionais, as vulnerabilidades que eu tinha, os medos que eu tinha, eu consegui superar muito deles com apoio comunitário. Né? Então eu vejo muito claro, muito forte a presença de Deus em vários momentos da caminhada. Né? A gente vai passando pelas etapas vocacionais e Deus vai nos pedindo mais, né? E a gente também começa a responder porque a gente consegue entender, a gente consegue dar valor àquele chamado, a gente consegue perceber, sim, que Deus fala, e Ele fala nas coisas mais simples. Ele utiliza das pessoas que às vezes a gente pensa assim que são as menos capacitadas, e na verdade, de repente, é a que vai me trazer uma palavra que vai mudar toda a minha forma de ver uma situação. Então, eu vejo constantemente a presença de Deus em todos os momentos. Esse esvaziar de mim, que é o quê? Que é
eu deixar o orgulho de lado, eu deixar de querer ter o controle de tudo, isso era uma dificuldade que eu tinha muito. E eu ainda preciso lutar constantemente com isso, de querer ter controle, de querer fazer as coisas acontecer do meu jeito. Então, viver hoje, principalmente na frente desse Jardim da Providência, é assim, é um desafio, porque eu não tenho controle disso. Todos os meses eu estou ali na capela chorando a Deus, pedindo socorro. A caminhada ela é desse jeito. E pedindo socorro e vendo a providência agir, né? Que imagino que sei que não é fácil, mas a providência tem nos sustentado e vai continuar nos sustentando. Sim. Essa obra linda que a gente vem correndo, né? Ju, como é conciliar tudo isso, né? À frente do Jardim da Providência, mãe, perita contábil, mulher cheia de 1001 funções, como é tudo isso no dia a dia? Como é a rotina da Juscelia hoje? Então, hoje eu tenho uma organização, eu tenho uma disciplina, né, uma forma de me organizar que me permite viver isso tudo sem enlouquecer. Porque, de fato, são muitas atribuições, mas a gente vai ordenando a vida, colocando o que é prioridade acima, né, e hierarquizando mesmo o que é importante. Então, hoje, o que é mais importante? De repente, acredito que hoje, fortemente, neste momento de vida, é a minha maternidade, porque eu tenho uma filha que está na fase adolescente, então ela precisa muito de um suporte, porque está se descobrindo, está conhecendo o mundo. Então, tudo que a gente ensinou para ela até hoje, existe uma base, graças a Deus, assim, bem sólida, mas ela precisa agora começar a ver o mundo com os próprios olhos. Então, começa a ter algumas questões mais emblemáticas, né, que a gente precisa ter mais jogo de cintura. Então, hoje, é como se a gente brinca daqueles pratinhos que a gente fica equilibrando, né? Esse é o prato que hoje eu não posso deixar cair, porque aí a gente também tem que ter essa maturidade. A gente pensa assim, tá, são vários pratinhos, qual deles que se cair e quebrar é o que dá menos problema hoje na minha vida? Tá ruim. Então, a gente vai meio que hierarquizando o que é mais importante. Então, por exemplo, hoje a comunidade também tem um grau alto de importância na minha vida. E a responsabilidade que eu assumi com a comunidade, eu também preciso dar essa resposta. E então, quando eu vou colocando essas coisas em paralelo, vai ter um dia que, de repente, as coisas vão se chocar. Às vezes vai acontecer alguma coisa na minha família que eu vou precisar dar mais atenção, e aqui na comunidade eu vou pedir socorro. Assim, gente, segura as pontas aí um pouquinho, porque hoje eu preciso dar atenção aqui. Às vezes o profissional me toma bastante tempo, né? Eu trabalho o dia todo, mas eu tenho a graça de que eu almoço todos os dias com o meu marido, almoço todos os dias com a minha filha. Então a gente tem um momento nosso todos os dias, né? Fora ali, por mais que seja muito corrido, às vezes não dá tempo de se aprofundar em nenhum assunto, né, nesse almoço, porque ele é muito rápido, mas a gente tem essa graça de conseguir todos os dias estar juntos, né? A forma de equilibrar tudo isso é ter rotina, é ter uma vida bem... eu não falo nem bem estabilizada, mas você saber saber o que eu preciso fazer, como é que eu vou fazer, a quem eu vou pedir ajuda, o que eu posso delegar, o que depende exclusivamente de mim, e vou hierarquizando. E então hoje eu consigo dizer não para muitas coisas, porque eu tenho a consciência do que depende de mim. E eu sei também que nesse processo algumas coisas ficam falhas. Nesse processo, algumas vezes eu vou deixar de atender bem alguma situação porque outra exigiu um pouco mais de mim. Mas eu tenho muita clareza do que eu dou conta de fazer. Eu não dou conta de fazer tudo, né? A gente tem que ter também essa maturidade de saber, assim, eu não sou uma super mulher, eu não vou dar conta de fazer tudo. Então, o que eu dou conta de fazer? Como é que eu posso fazer aquilo bem? Porque também fazer um monte de coisa e fazer de qualquer jeito, não adianta. E então, eu hoje vivo
pautada em uma agenda. Eu tenho uma agenda para tudo. Assim que marca qualquer coisa na comunidade, a primeira coisa que eu olho é a minha agenda, ver como é que ela está, porque hoje eu tenho que conciliar a comunidade, o meu trabalho, as coisas da Giovana, que é minha filha, as coisas do meu esposo, para ver se a gente consegue colocar tudo. A gente tem uma agenda compartilhada. A gente até brinca, né, que se a data está livre, às vezes tem alguma coisa na comunidade, ou tem algum evento, a data é de quem chegar primeiro. Então, se eu marquei alguma coisa, aquela data já está ocupada. Mas, às vezes, ele marca alguma coisa, e aí eu consigo dizer se eu posso ou não. Se não, nesse dia eu dou uma passadinha na comunidade, depois eu te acompanho. É ter essa sabedoria, saber o que é importante, saber o que depende exclusivamente de mim e saber hierarquizar o que é mais importante. Acho que a palavra é exatamente essa. Hierarquizar o que é mais importante. Assim a gente vai dar conta de se organizar, porque, por exemplo, cursos. A gente hoje é bombardeado de curso. A comunidade mesmo oferece vários cursos. Tem cursos que eu não vou conseguir fazer. A gente comentou isso no início, né? Isso. Eu gosto dos cursos, então eu tento fazer. Às vezes eu não vou conseguir fazer naquele momento que está acontecendo, mas uma hora que eu estou mais livre, eu vou e pego as aulas online. Então é saber até onde eu dou conta de ir, né? O que eu posso fazer. Mas, assim, quando eu paro para pensar, eu não acho que é tanta coisa assim. Tudo que eu faço hoje está dentro de uns quadradinhos que dá certo. Eu acho que não dá para poder colocar mais coisas. São muitas coisas aqui. A gente tava brincando, acho que você não tava nesse momento, mas a Giovana e o Abílio estavam, né? Aí eu fui falar com eles, né? Depois da missa, hoje, no domingo. Aí a Giovana, ai, cadê minha mãe? Eu falei, minha filha, você tem que entender que quando a sua mãe chega aqui, ela não é mais sua mãe. No domingo, ela é nossa mãe. Aí ela olhou pra mim, não, mas eu falei assim, não, Giovana, você cuida da sua mãe de segunda a sábado. No domingo, ela é nossa. Ela, mas eu sempre que eu chego aqui, eu falei, velho, a gente quer resolver as coisas com a sua mãe, a gente precisa da sua mãe. Mas eu falei, mais nada, vem cá. Que ela é muito dramática. Muito. Então... E eu adoro dar corda para os dramas da Giovana, porque eu acho muito engraçado. Eu faço rir, meu Deus. E ela ficou, mas cadê minha mãe? Eu falei, esquece a sua mãe, menina. Tem outras pessoas aqui, vamos conversar. Mas e a verdade é essa, que a gente chega na comunidade, tem tanta coisinha, porque eu vou lá basicamente 1, 2 vezes por semana. Mas é tanta coisa, assim, tantos detalhes. Uma pessoa precisa de uma informação, outra pessoa precisa de outra. E aí, naquele momento, eu estou ali para me doar por essa missão, né? Então, de fato. Mas ela vive isso, ela entende, assim. Ela faz esse drama todo, porque eu acho que é próprio da idade, inclusive. É da personalidade, do temperamento dela, mas, no geral, essa questão comunitária aqui em casa é muito resolvido, né? Eles entendem muito, principalmente dia de convivência, que é o domingo todo, e a gente tem a graça de ter a Santa Missa, né? Eles participam da missa e acabam almoçando com a gente. Então, eles participam também da vida comunitária, sim, embora não sejam membros, né? E o Abílio é nosso membro honorário, né? Ele não é membro, é membro honorário, né? Porque sim, ele nos dá suporte em quase tudo e em muita coisa também. Sim. Inclusive, os bastidores desse podcast aqui, tá ele aí no comando de tudo, gente. É verdade. Então, assim, a sua família acaba estando muito presente, né, e vivendo a sua vocação junto com você dentro da comunidade. Sim. E isso é muito bonito porque a gente vê, né, igual você está falando, a gente consegue ver e perceber essa sua organização, né, tanto em questão de agenda, para estar presente, para se fazer presente, mas também a sua doação dentro das coisas que você faz dentro da comunidade, onde a gente nota e claramente vê que você faz o seu melhor, né. Ju, a gente sabe que tudo isso é sustentado com uma vida de oração. E como é hoje a sua organização da sua vida de oração? Eu vejo que às vezes você posta que você reza o texto pela manhã e tal. Como funciona a vida de oração da Juscelia hoje? Então, o terço, ele é minha oração preferida, né? Então, rezo todos os dias, pelo menos pela manhã. Às vezes eu tenho a graça de conseguir rezar mais um terço, ou pelo menos uma dezena em algum outro momento. Mas o que sustenta de verdade uma vida, uma vocação, uma vida de consagrado, é a oração. Então, hoje eu sigo,
eu ainda acho que eu faço pouco comparado ao que um consagrado talvez deveria se doar nesse sentido espiritual. Mas eu tento cumprir ali as regras comunitárias, né, no sentido de rezar o texto, de fazer a lectio divina. Eu fazia ela de manhã, depois eu passei a fazer à noite, depois eu passei a fazer na hora do almoço. Então, depende muito do período em que eu estou vivendo. Às vezes eu estou mais vivendo uma correria de trabalho, enfim, e aí eu não consigo colocar um horário específico. Gosto que seja pela manhã, mas quando não dá, faço tranquilamente na hora do almoço. Sempre tenho uma leitura espiritual. À noite sempre faço a contemplação da cruz, ali alguns minutinhos. Então, eu tento viver o carisma, né? Sempre rezo no sentido de pedir suporte ao carisma. Eu tento viver aquilo ali porque isso é o que nos dá uma verdadeira vida de consagração. Por exemplo, eu lembro que eu fui uma vez numa formação com o Tainan, né, que é meu formador, e eu falava para ele muito das coisas que eu cumpria por obrigação, porque eu tenho muito essa questão do compromisso, do fazer as coisas porque eu tenho uma responsabilidade, se eu combinar alguma coisa com você, eu vou cumprir aquilo ali. Se a gente combinar um encontro daqui a um ano, eu vou colocar aquele encontro, naquele horário na minha agenda, daqui a um ano eu vou estar naquele lugar marcado. Inclusive, teve um almoço, né, que a gente furou com você, né? Então... Não sei quem foi que marcaram e colocaram na sua agenda, e no dia todo mundo tinha esquecido, e você foi a única que lembrou e falou assim: e o almoço, gente? E todo mundo olhou um para cara do outro e falou assim: oi? Foi isso mesmo, porque vergonha, eu gente. tenho isso. E então, na minha formação, eu levava isso. Eu cumpro as minhas orações comunitárias, naquela época, né, que eu levei isso para a formação, é porque muitas vezes nem era pelo amor de estar fazendo, mas é porque eu sabia que eu tinha um compromisso. E isso me machucava muito, porque eu falava assim, gente, eu estou fazendo, mas não é uma oração que eu faça porque eu sinto falta se eu não fizer. Por exemplo, eu deixei de fazer aquela leitura. Eu gosto muito de ler a Bíblia porque eu sinto que Deus fala muito comigo nas passagens, né? Mas se eu não rezasse, talvez eu não sentiria falta de dizer assim, nossa, eu precisava ouvir Deus falar comigo hoje na palavra. Não, o que me martirizava era no sentido assim, caramba, eu não cumpri a minha responsabilidade de fazer aquilo. E então eu meio que estava invertendo esses papéis, eu estava deixando essa questão obsessiva de controle sobrepor até o próprio sentido espiritual do porquê a gente busca apoio nas práticas religiosas, né? E aí eu lembro que ficou muito marcado em mim, porque meu formador falou o seguinte, que eu tinha uma relação com Deus de serva. Eu servia, eu fazia o que era pedido, mas eu não vivia uma experiência de amor filial. Eu não me colocava como filha de Deus, eu me colocava como uma serva. Uma simples serva pode ser, a qualquer momento eu posso trocar de senhor, né? Eu estou só servindo, eu posso trocar de senhor. E aquilo mexeu tanto comigo, mas me deu um clique de tirar, porque eu tenho um checklist para quase tudo também, assim, de tão paranoica que eu sou. Então eu tinha o texto no meu checklist, eu tinha a leitura no... E aí eu comecei a ver o absurdo que era aquilo ali. E então eu refiz, né, toda essa questão. Era até o que o padre falava na semana passada, no episódio da semana passada, da gente se conhecer, né? O caminho de santidade, ele passa pelo autoconhecimento. E eu comecei a buscar isso. O porquê que eu fazia aquela oração bíblica, aquela leitura bíblica? Ou por que eu fazia uma leitura espiritual? O que eu buscava naquele santo? Ou o que eu buscava naquele ensinamento? A oração do texto, por que eu fazia? A oração do texto eu sempre gostei. Essa acho que era a única oração assim, que não tinha necessariamente uma obrigação. Mas esse me entender, esse compreender que é Deus que faz, é Deus que age, é Deus que me dá força quando eu estou fraca, né? Quando eu não me vejo capaz, quando eu percebo que o medo está tomando conta, e nas obras mesmo
de viver o meu carisma, de viver os momentos de oração, é tentar, inclusive, viver as obras de misericórdia mesmo, de rezar pelos fiéis defuntos, de tentar ser mais verdadeira nas minhas relações, de conseguir, de repente, participar de um momento de cuidado com os pobres quando a toca vem, né? Acaba que eu nunca, com a toca especificamente, eu nunca consegui participar, mas eu já participei de ações muito parecidas. Então, eu acho que esses momentos de se doar, de se esvaziar, é também momentos em que a minha espiritualidade, ela fica mais aflorada, de repente, não sei se a palavra é essa, mas é a hora que eu consigo me conectar muito mais, porque eu consigo fazer hoje por amor. Eu não tenho mais uma obrigação de estar fazendo essas coisas, né, essas práticas religiosas. Eu faço porque me faz bem, porque me aproxima do Criador, porque me traz a certeza de que eu estou sendo cuidada, me traz a certeza da providência. Nessa época em que eu vivia muito essa questão da servidão, eu também vivia muito a questão do materialismo, tipo, dependia muito de mim. O meu trabalho era quase que a coisa mais importante, porque precisava daquele dinheiro para sobreviver. E hoje eu já entendo que até o meu trabalho é a misericórdia de Deus na minha vida, é Deus que permite que eu tenha acesso às coisas que tenho por meio do meu trabalho. Então eu já consegui voltar todo o meu olhar para a graça de Deus, de perceber que tudo é graça, tudo é dele, tudo é permissão dele, né? Nada acontece sem a permissão dele. Então eu acho que quando a gente vai aprofundando no carisma, quando a gente vai conseguindo se esvaziar para permitir que de fato a graça de Deus nos alcance, a gente vai mudando a nossa relação e aí vai ficando uma relação bem gostosa, sabe? Tirando o nosso controle, né, das situações e deixando Sim, realmente ser guiados pelo nosso Senhor, né? sim. Você fala que sempre tem uma leitura espiritual. No momento, qual é? Eu comecei a ler Ai, eu até esqueci o nome. É porque eu brinco que São não, ele não é santo ainda, mas vai ser. O Padre Francisco Faus, ele tem muitos livros, né? E Ah, aí eu sempre tô lendo algum livro dele. Aí eu brinco que ele é meu diretor espiritual sem saber. E aí eu até separei um livro dele para ler. Eu esqueci o nome agora. Eu não comecei ainda, de fato, a leitura, porque eu estava terminando 2 livros do ano passado, mas começo já agora na próxima semana. Mas é Francisco Fausto, certeza. Se eu tivesse em dúvida do que eu vou ler, é dele, é o primeiro livro que eu vou atrás. que maravilha. Ju, você estava falando aí, como eu te conheço, né, um pouquinho mais, e a gente já conversou sobre, sei que você é devota de Nossa Senhora de Guadalupe. Conta um Sim. pouquinho para a gente dessa devoção, já que a gente está falando da proximidade com o Nosso Senhor, nada como uma devoção a um título de Nossa Senhora, né? Nada como se aproximar à mãe para chegar ao Criador mais perto, né? Sim. Como surgiu, como começou? Eu brinco com a Bílio que eu tenho ciúme de Nossa Senhora de Guadalupe, porque eu a conheci. Não, eu não escutava falar, as pessoas que eu convivia, ninguém falava. Não era uma santa, não era uma devoção muito comum, isso há muito tempo atrás. E eu não lembro exatamente como é que chegou para mim a história dela, mas a primeira leitura superficial que eu fiz da história dela já me encantou, porque eu tenho essa questão muito racional, muito lógica, muito do igual eu estava falando da questão do controle e tudo mais, né? É muito da minha personalidade. Então, eu tem histórias de santos que não me atrai porque é muito sobrenatural e eu ainda preciso avançar na fé para de repente conseguir absorver esses ensinamentos desses santos. Mas a história de Nossa Senhora de Guadalupe é fantástica, porque são milagres e são situações que já foram testadas exaustivamente pela ciência e não tem explicação. E aí eu gosto disso, do Santo Sudário, porque eu sei que aquilo ali tem uma simbologia tão marcante, tão forte, aonde ela apareceu, quando ela apareceu, a forma que ela apareceu, o manto dela, pensar que tem mais de 500 anos e o manto que é
O tecido é um tecido extremamente simplório, ele se permanece íntegro, né, durante todo esse tempo. Então, é uma história que mexe com a razão dos mais céticos, né? Não tem como você não ver a ação de Deus naquela história ali. E aí Nossa Senhora, ela vem, e ela vem com tanta delicadeza, porque ela traz tanto simbolismo, ela traz uma flor que naquele momento não era impossível de nascer por conta do frio, por conta do lugar. Ela é apresentada a um bispo por uma pessoa extremamente simples, e aí o bispo meio que fica assim, sem dar muita credibilidade para aquele índiozinho. E então, tudo aquilo vai mostrando assim para a gente como às vezes a gente é tão apegado a detalhes que uma ação de Deus te quebra inteiro, porque é inexplicável o que aconteceu na história do México, né, com a presença de Nossa Senhora, a conversão dos povos, a questão do manto, a questão das mãozinhas dela, a história dela inteira é cheia de simbolismo. A gente pode ficar assim horas falando de todos os detalhes, do manto, das estrelas, de como estavam as estrelas no céu naquela noite, de uma música que foi encontrada depois na formação da veste dela, da própria roupa, né? O laçozinho em cima da barriga, indicando que está grávida. É uma história muito rica, muito cheia de símbolos, que ela nos mostra, e o que eu acho muito interessante é que vai se descobrindo à medida que a tecnologia vai avançando, né? Então, à medida que o mundo vai, os anos vão passando, as décadas vão passando, a tecnologia vai aparecendo, vai se encontrando mais e mais detalhes nessa figura. E aí ela traz para a gente uma certeza muito grande de que ela cuida, de que ela intercede, de que ela é mãe, né, que nos dá esse direcionamento ao seu filho, que essa intercessão dela é muito poderosa. Nossa Senhora de Guadalupe, assim, eu recorro a ela em todos os momentos, né? Às vezes acontece na comunidade mesmo, né? A gente tem a graça de nosso grupo, os nossos membros sempre pedem orações para qualquer situação, e eu acho isso fantástico, porque se é para uma situação para si próprio, se é para tomar uma decisão, se é porque está doente, se é porque alguém pediu oração, o grupo o tempo todo está ali alguém pedindo oração. E eu sempre recorro a ela, porque às vezes eu estou correndo, não consigo, eu abri o grupo, tem lá um pedido de oração, é a ela que fala assim: Nossa Senhora de Guadalupe, está aqui nas suas mãos, se for da vontade do teu filho, encaminhe. E aí faço uma Ave Maria e faço minha oração pela pessoa que pediu. Mas é uma oração, é uma devoção assim que eu sou muito apaixonada, muito. Então a gente pode dizer que Nossa Senhora de Guadalupe ajudou Juscelia a enxergar a simplicidade no caminho de Cristo. Ah, com certeza, porque me traz... Uma vez eu falava até com o padre Wesley, né, essa questão da gente ser muito racional e ficar buscando elementos, né, de provas, vamos dizer assim. De provas. Só que aí dentro desse meu processo mesmo de conversão, e eu falo de conversão porque, na verdade, eu sempre fui católica, mas eu era aquela católica, assim, bem mais ou menos, né, assim, bem só de missa aos domingos. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar a fé, que eu comecei a buscar, e que eu conheci Nossa Senhora para poder quebrar ali todas as minhas objeções e tudo que eu ainda na época ficava na dúvida, eu era muito jovem ainda, né, eu tinha ali por volta dos, sei lá, talvez 21 anos quando eu a conheci, então trouxe para mim um novo olhar para Deus presente, né? Não é só um Deus histórico, não é só aquilo que eu ouvi falar, não é só aquilo que está nas escrituras. Não, é um Deus que hoje está presente, que ele fala com a gente, que ele dá sinais. E Nossa Senhora vem trazendo, porque ela se manifesta, mas é por graça dele também, né? Então tudo isso aconteceu porque ele permitiu.
Então, a senhora, ela trilhou muito do meu caminho de viver uma fé mais enraizada, né? Eu devo muito a ela nesse sentido. É muito bonito, né, ver você falar com esse carinho, com esse amor, né, dessa sua devoção, de como esse caminhar te auxiliou, né, a desconstruir todo esse engessamento e essa parte de, como você vinha falando, né, de tratar essa servidão, né, porque a gente está aqui para servir, mas a gente também está aqui para que ele olhe para a gente e cuide, e cuide conosco, né, e aí a gente vai vendo, né, na nossa história como isso é feito, né? Inclusive, aí a nossa irmã colocou aí que quer chegar no nível da sua organização, aí a Natália participando aí com a gente, né? Uhum. E então, assim, muitas coisas são mostradas, né? Hoje, enquanto consagrada você está à frente, gera para a gente exemplo, gera para a gente noção de caminhada, né? Porque às vezes a gente está ali e a gente não entende, por exemplo, não é que a gente não entende, né? Porque cada história é muito única, né? E igual você falou, por mais que a gente compartilhe, vivencie, tenha momentos juntos, tem pontos específicos que a gente não conhece que você e que os outros consagrados carregam da própria história da comunidade, né? Então, por exemplo, no aniversário a gente via o Tainan, a Mônica e o Marcelo, que são os membros mais antigos, né? Conversando sobre a caminhada desses 15 anos, né? E hoje a gente está aqui podendo conhecer um pouco mais de como a Juscelia teve esse crescimento espiritual, né? De conhecimento, de como o vaso Juscelia foi formado, né? E é moldado todos os dias e se entrega também todos os dias a isso. Então, a gente vê assim, igual você está falando aí, que vive o seu sim no seu ordinário, e aí eu me lembrava, né, do Padre Wesley ontem na sua homilia e no Padre hoje falando também, que a gente acaba de sair do tempo do Natal, né, do tempo do Advento, e a gente entra agora no tempo comum, e muitas vezes a gente deixa passar batido a beleza do tempo comum, né, porque a gente fica ali tão preocupado de que, tipo assim, a gente estava no roxo, agora a gente está agora com verde, sem entender o que está acontecendo, e acaba banalizando, né, o verde que traz para a gente esperança, sendo que a gente tem ali esse viés, né, que foi no ordinário, né, Nosso Senhor viveu 30 anos, né, escondido, vamos dizer assim, Escondido. Uhum. 30 anos onde não se há relato, e apenas nos teus 3 últimos anos, né, então, assim, a gente carrega uma história que é íntima, que é pessoal nossa, que somente você e ele sabe ali no secreto como se construiu, né? Igual hoje você expõe pra gente toda essa quebra dessa servidão, desse checklist, né? De, opa, cumpri aqui meu texto, cumpri isso. E eu partilho que eu também tinha isso, né? Há um tempo atrás, eu era meio neurado com essa história também, de que, tipo assim, eu precisava fazer isso, eu precisava fazer aquilo. Hoje em dia, tenho mais controle sobre isso, igual você está falando, por tentar organizar a rotina, né? Ainda não sou tão bem organizado com a minha rotina como você, mas um dia a gente chega lá e a gente vai lutando para ver como é realmente, né? Sim. E aos poucos também, né? Eu não nasci esse ano, cresci esse ano, não vivi num lar assim organizado. Eu tenho também os meus momentos de desorganização, mas aí eu me perco na desorganização e aí eu preciso parar tudo para arrumar, porque eu não consigo raciocinar bem quando as coisas não estão organizadas. Mas não tem como também hoje eu ser uma pessoa e eu quero mudar várias coisas e eu faço ali uma lista de várias mudanças que eu quero e a partir de amanhã tudo se transforma. É impossível, porque cada hábito ele tem que ser incorporado. E aí, quando você adquire aquele hábito, é a hora que você pode incorporar um novo. Então, por exemplo, sei lá, o arrumar a cama todos os dias de manhã. Para quem não faz isso, é um ponto. Então, a pessoa identificou que aquilo ali é uma situação que precisa ser resolvida, você coloca aquilo ali na sua rotina. A partir do momento que você conseguiu incorporar aquilo ali, ela meio que se torna já no automático. Quando a gente está dirigindo, né? Assim que você tira a carteira, você fica super preocupado da marcha, do não sei o quê, a seta, e é tudo ao mesmo tempo. À medida que você vai tomando confiança, vai aprendendo, vai fazendo aquilo com mais frequência, você vai incorporando os hábitos até a hora que você nem pensa mais que você precisa dar a seta, virar o volante, ligar o farol, ligar o negócio de limpar a água, enfim. Você vai fazendo.
Então, os hábitos também são assim, você vai incorporando. Agora eu consegui fazer isso, qual que é a próxima coisa que eu preciso? Eu preciso incorporar uma leitura. Não tenho o hábito de ler, eu não consigo ler. Então, eu vou colocar todos os dias 5 minutos de leitura, ou então 5 páginas, sei lá, coloca alguma meta, né, de tempo ou de quantidade. Quando você consegue incorporar aquilo ali, são pequenas vitórias que vai te dando até motivação para aumentar. E eu falava do padre Francisco Faus, né? E ele fala muito sobre isso, da santidade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Deus está presente em todos os momentos. E essa ideia de ser santos no mundo, que era também o tema do podcast passado, é entender que eu dependo inteiramente de Deus, e o que eu posso fazer é que as minhas ações do dia a dia estejam todas direcionadas ao Senhor. Então, tudo que eu faço é lembrar da reflexão que a gente fazia, né, sobre a questão de ser um vaso de barro, porque ele é frágil, se cair, quebra, e a gente vai se quebrar algumas vezes, mas o tesouro contido é tão especial, é tão imponente, que ele é capaz de fazer com que aquele simples recipiente se torne um lugar sagrado, né? Então, a gente, enquanto repositório de Deus, olha, imagina, Deus poderia se colocar em qualquer lugar, mas ele escolheu a gente, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, com a nossa desorganização, por vezes, mas porque é bem aquele ditado, né, de que ele confunde o mundo com, como é que é? Ele escolhe os fracos para confundir os fortes, né? Alguma coisa assim, ditado. Mas porque é isso. A gente precisa do auxílio da graça de Deus para transformar o nosso ordinário, o nosso dia a dia, em extraordinário. Porque você imagina, a mulher que tem filho, que faz almoço todos os dias, que está ali em meio às panelas, limpando casa, cuidando de criança. A gente tem muitas crianças hoje na comunidade, então é muito visível isso, né, de que às vezes elas se sentem talvez um pouco, não sei se inferior, mas no sentido de que, nossa, mas eu só estou cuidando de casa. Não, você está fazendo o mais importante, você está cuidando de uma alma, você está encaminhando uma alma para Deus, e você está vivendo no seu ordinário a possibilidade de um caminho de santidade, né? É a gente entender que diminuir as nossas murmurações, diminuir as nossas reclamações e direcionar todo o nosso dia, todos os nossos momentos, todos os nossos medos, todas as nossas fraquezas para Deus, isso vai moldando o nosso dia a dia, isso vai moldando nossa forma de ser e vai, de fato, transformando. A gente vai incorporando hábitos, a gente vai partilhando em comunidade as fraquezas, os medos, e aí um dá uma dica de como é que é feito, um fala como é que conseguiu vencer aquele vício, ou aquela procrastinação, e a gente vai crescendo todo mundo junto, né? Então, isso também é um dos motivos muito importantes da partilha, mas sem querer assim, fugir do assunto, mas é porque eu queria dizer assim, que no ordinário a santidade acontece. Aproveitando, então, assim, como a gente viu aí, qual é a principal dica que você dá aí para que a gente possa melhorar a nossa organização, por exemplo? Que para você, assim, faz muito sentido, né? Porque tem gente que fala assim, não, vamos anotar, vamos fazer isso aqui, que para a Juscelia hoje se organizar é indispensável, desculpa. Para mim, a agenda, isso é primordial, né? Ter uma agenda tanto para trabalho quanto para o meu dia a dia. E ter um checklist mesmo do que eu preciso fazer. Só que ele hoje não tão rígido, né? Trazendo tantos detalhes, mas no sentido de coisas que eu não posso esquecer de fazer. Porque a nossa cabeça também é muito falha. Às vezes a gente pensa, não, eu vou lembrar disso. A gente não vai lembrar. No meio de tantas coisas, a gente não vai lembrar. Então, por exemplo, Giovana agora está de férias da escola. Então, eu aproveitei esse mês de janeiro para fazer todas as consultas que ela precisa. Só as consultas, dentista, tudo. Só que eu não vou lembrar de fazer isso só porque chegou janeiro. Não, na hora que eu já coloco marcado na agenda. Então, a gente viu, nossa, chegou janeiro, eu tenho que marcar tal consulta, tenho que marcar isso, tenho que levar no dentista. As minhas próprias, eu
eu tenho um problema dermatológico de melasma, né, que é uma doença crônica. Então, eu preciso visitar o dermatologista pelo menos a cada 6 meses. Na minha rotina louca, eu não vou lembrar. Então, tá marcado na agenda. Eu já fui agora em janeiro e eu sei que eu vou de novo no meio do ano. Então, para mim, assim, a agenda, para mim, hoje é primordial. E eu acho que para qualquer pessoa, seja ela física ou digital, hoje eu consigo me organizar muito bem com a digital, porque eu consigo partilhar entre os aparelhos, né, o celular, o computador. Então, hoje me facilita. Hoje eu não uso agenda física. Eu até tenho um caderno que eu gosto de anotar coisas, para não esquecer, porque eu gosto muito de escrever, mas logo que eu resolvo qualquer coisa que eu preciso passar para a agenda, eu passo para a agenda. Eu tenho alguns checklists de controle de hábitos, mas esses controles de hábitos são mais para questões de saúde. Então, assim, se eu fiz uma boa higiene do sono, se eu dormi 7 horas por noite, se eu acordei antes das 7 da manhã, se eu bebi água suficiente. Então, assim, aí eu vou marcando porque eu gosto, né? Esse não é obrigatório, mas é legal você ter esse controle de hábitos, porque você também consegue ver uma evolução. Mas esse eu faço mais por conta de saúde. Mas para dar dica para as pessoas, eu penso que a agenda é crucial. Você tem que saber o que você tem que se comprometer com horários, com fazer se dar, porque às vezes você fala assim, vamos marcar, vamos, quando? Né? Vamos... porque senão você vai ficar sempre naquele, vamos marcar e nunca sai nada. A gente vê aí depois a gente marca. Eu acho que a agenda hoje, ela, para mim, seria a principal dica. Não, a dica de organização é a agenda. Porque aí você vai colocar, de fato, o que é importante para você. A agenda, ela tem esse papel, né, de colocar o que é importante, as datas, os horários, e aí você vai se organizando a partir dali. Eu penso que é a principal dica, talvez. Então, assim, já para a gente ir finalizando, né, também nossa conversa aqui com os nossos irmãos e entre a gente, né, que estão nos acompanhando aí, se eu me lembro bem, a Bíblia me dá uma força aí agora no final, porque estou voltando agora, né, já tive apresentando o podcast uma outra vez, mas estava com os apresentadores titulares, né, hoje passo a entregar também esse time como um dos apresentadores titular, né? O que não está na agenda não te pertence, olha aí. Eu falo isso. Então, assim, Ju, eu quero agradecer, né? Agradecer sua participação, né? Toda essa partilha conosco, né? Como se diz, a sua intimidade de oração, a todo o seu caminho, a tudo que Deus moldou. E para a gente finalizar, a clássica pergunta do nosso podcast, né? É saber qual é a sua gota de fidelidade, né? Qual é a gota de fidelidade que você tem para entregar hoje, como dizia Madre Teresa. Eu sabia que terminaria com essa, tinha esquecido, mas na hora que você falar, lembrei. É uma coisa que eu sempre penso. Ainda deu uma dica aí, para você lembrar no gancho, para você ter um tempinho para pensar, tá vendo como eu sou? Pois é. Todos os episódios, quando é feita essa pergunta para o convidado, aí eu fico pensando, né? Nossa, quando for minha vez, o que eu vou responder? Só que eu acho que está muito ligado com o que eu estou vivendo no momento, né? Então, hoje, quando você me pergunta assim, qual que é a minha gota de fidelidade, eu penso que talvez a oração que eu faço pelos fiéis quando é pedido a oração no grupo, né? Que foi o que eu comentei um pouquinho antes. Porque eu acho que aquela oração, quando a pessoa pede, ela está confiando na oração dos fiéis, ela está confiando que essa comunidade está rezando por ela. Então, eu sempre entrego a Nossa Senhora de Guadalupe e faço uma Ave Maria, e eu não consigo estender a oração por muito, porque às vezes eu estou... Quando eu pego para poder olhar o WhatsApp, é porque eu estou no trânsito, né? Normalmente estou de carona com a Bíblia, então é a hora que eu pego para ver. Ou às vezes sobra um tempinho, aí eu dou uma zapeada ali rapidinho, olho as situações, mas eu não gasto tanto tempo com o WhatsApp pessoal. Então, quando alguém pede oração, naquela hora eu paro e faço. Aí eu penso que hoje é essa minha gota de fidelidade, essa contribuição de que
parece ser uma coisa pequena, mas é um compromisso, é uma fidelidade a este carisma. A oração que é pedida, ela é bem simples, né? Ali é a Ave Maria, entrega a Nossa Senhora, mas eu confio muito na ação de Nossa Senhora de Guadalupe, como eu falei, né? Então, é isso. Minha gota de fidelidade hoje é essa oração pelos fiéis. Amém. Olha aí, tem mais um comentário aí, né? Pelo Instagram, né? Que ajudou bastante, né? O nosso irmão aí. Então, já temos, como se diz, né? Pessoas ligadas e pegando ao vivo aí as suas dicas, Gil. Olha aí. Eu fico bem feliz de ter participado, né? De poder contribuir um pouco com a história desse podcast, de poder ser irmã, né? De comunidade. E para você que está voltando, desejo uma boa temporada. Amém. Muito obrigado, Gil. Deus possa aí, te fazer levar esse podcast para muitas pessoas, né? Por meio da sua voz, por meio da sua doação, da sua entrega. Amém, amém. Então, vamos fazer então nossa oração para a gente terminar, né, o podcast de hoje. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, como convidada, pode começar. Deixa eu chegar aqui mais perto. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és a fonte da luz e da sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Tua vontade, para compreender as Tuas obras e responder ao Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e Filho de Deus, desejo permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe e nossa, e, diante de Suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama Teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor em sua realidade original e infinita. Fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão, a Tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João Apóstolo e Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Que assim seja. Amém. Amém. Gil, mais uma vez, muito obrigado. Até a nossa próxima convivência aí, até as mensagens do WhatsApp por aí. Fica com Deus, um abração. Tchau, galera, fiquem com Deus. E segunda-feira nós estamos de volta com mais um episódio para vocês. Gente, fiquem com Deus, até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, gente.